chamado Conrado, para seu amigo, que mora conosco, que também é um animador provincial. Venho de Vargas de Roraima, meus 2 primeiros anos de padre, amanhã umas 12 anos de padre, 2 anos nós moramos juntos no Mato Grosso, e depois a vida nos encontrou aqui em Brasília. Para dizer que eu fui muito feliz na vida de comunidade, quero destacar que Guarani eu fui muito feliz, o trabalho que nós realizamos juntos naquela comunidade. Arlito, que é aqui de Formosa, seminarista de Latino, para o primeiro ano de teologia, daqui 2 anos é ser padre, se Deus quiser, até que o Senhor Deus nos ajudou e Ele deve continuar ajudando para isso. Prazer receber-los aqui nesta Eucaristia de ação de graças, pelo dom da minha vida. 39 anos, eu queria falar a idade, mas vou falar. O tempo vai passando, olha que eu quero seminário, tinha 16 anos, mas meus cabelos ainda não revelam a minha idade, Quando começar a ficar um pouco grande, a gente vai brincar, para poder escutar um pouco mais da idade, mas tudo bem. É um prazer recebê-los, amigos e amigas, leigos e leigas desta Eucaristia, desta comunidade que me acolheu quando eu tinha 3 anos de padre, e tem 10 anos que eu estou aqui nessa comunidade. A maior parte do meu ministério eu aprendi com vocês aqui na paróquia Santa Cruz e Santa Edviges. Com gratidão imensa, pela paciência, pelo cuidado, pela acolhida dessa comunidade a minha pessoa. Jesus estava lendo um texto, a maturidade de uma pessoa é revelada a partir do seu sentimento de gratidão. Quanto mais grato eu sou, mais maduro eu sou. Então quero revelar a minha primeira palavra de gratidão a essa paróquia que tem me formado, que eu tenho atendido, também no espaço da educação, onde eu cada dia também aprendo a ser um ser humano melhor, a ser um gestor melhor, a ser um padre melhor. Por onde eu já passei, na escola das irmãs salesianas, e agora no Grupo BEC. Tudo bem. Estamos no 4º domingo do Advento, este tempo de preparação, este tempo em que então a gente se volta para o nosso interior, este tempo de conversão, para poder fazer a nossa faxina espiritual. Todos os anos, a liturgia da igreja nos convida a voltar para a nossa essência, não que os outros tempos não preparem, mas este é o mais oportuno ainda, para então preparar o coração como uma manjedoura para acolher Jesus. Então, são 4 semanas que nós vamos acendendo cada domingo uma vela. A vela da vigilância, a vela da esperança, a vela da alegria e a vela da paz. E hoje nós completamos essa coroa. Próximo dia 25, essa coroa sai de cena e a grande luz que nós esperamos vai habitar a nossa liturgia. E é Jesus. Então, nós vamos acendendo as velas dessa coroa de vento também no nosso coração. Vamos acendendo a vigilância, a esperança, a alegria e hoje a paz. Então, coração iluminado, coração preparado, manjedoura pronta para acolher Jesus. A luz de Deus que um dia em nós brilhou e jamais vai se apagar. Este é o nosso desejo para o próximo dia 25. E a liturgia deste 4º domingo nos ajuda mais uma vez a colocar toda a nossa confiança, nossa esperança nessa pessoa e não numa ideia. Quem nasce não é uma ideia, nasce uma pessoa, um ser humano que toma carne, é Deus que encarna, toma carne, habita no meio de nós. E a primeira leitura do profeta Isaías, que temos acompanhado neste tempo do Advento, reflete-nos um pedido hoje do rei Acaz. O Senhor falou com Acaz dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal que provenha das profundezas da terra, que venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: eu não vou pedir nem vou tentar o Senhor. Então o profeta Isaías vai dizer: ouve, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens? Passa a incomodar até Deus. Estamos aí com uma experiência exílica, eles estão sem sentido,
perderam alguns referenciais e referências. Então, o profeta entra em cena e diz: vocês incomodam tantos homens, e agora querem incomodar até Deus. Pois bem, o Senhor vai dar um sinal. O sinal é uma virgem que vai dar à luz um filho, e o seu nome significa Emanuel, Deus está conosco. Irmãos e irmãs, contextualizando essa leitura, trazendo para a nossa realidade, às vezes pedimos sinais para Deus durante a nossa caminhada, para alguma situação emblemática da nossa vida, para algum desejo, para alguma expectativa, para algum projeto. Não, o Senhor tem que dar um sinal. Eu preciso desse sinal para poder, então, Deus me amar. O grande sinal que Ele já nos deu é o envio do seu Filho, é a encarnação do seu Filho, é o seu Filho entre nós. Por isso, o novo ano que vai se iniciar, Jesus possa estar à frente sempre das nossas escolhas, decisões, estratégias. Que o nosso sinal seja sempre colocado na pessoa de Jesus. Quando acontece a situação de trevas, de escuridão, situações que às vezes não estão nas nossas ideias, nos nossos planejamentos, voltemos às Sagradas Escrituras e reconheçamos o grande sinal que o Senhor nos dá. O Senhor Deus, nós cristãos católicos, que acreditamos, confiamos e colocamos toda a nossa fé nessa pessoa chamada Jesus Cristo. Que o próximo ano seja mais uma vez uma oportunidade da gente poder colocar sempre Deus em primeiro lugar nas nossas atividades, na nossa caminhada, na nossa experiência terrena. Por isso cantamos o Salmo 23. O Rei da Glória, o Senhor Onipotente, abre as portas para que Ele possa entrar. Que as portas do nosso coração já estejam abertas, escancaradas, para que Deus possa habitar eternamente neste coração, possa purificar este coração, possa então, por meio do nosso coração, nos ajudar a ter atitudes e ideias coerentes. Atitudes e ideias coerentes. Aqui está o âmago do salmo de hoje. Acolher Jesus no coração significa então espalhar para o corpo, pois que nossas mãos, nossas mentes e nosso coração estejam em sintonia. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu faço, esteja em coerência com aquilo que eu creio que é Jesus. Depois escutamos o texto da segunda leitura. São Paulo está dirigindo à comunidade de Romanos. Paulo faz questão de iniciar esta carta dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho. Todos nós, em Paulo, irmãos e irmãs, somos discípulos por vocação, porque o Senhor nos escolheu. Por força do nosso batismo, todos nós fomos escolhidos para seguir a Jesus. Quando se batiza a criança da igreja, pergunta para os pais, pergunta para os padrinhos, se eles querem ajudar essa criança a crescer na fé. Não é isso, Pedro? Quando você era pequenininho, sua pai, sua mãe, seu padrinho, madrinha falou. Aí se você não respondeu, mas eles responderam com você para ajudar você a crescer neste caminho de discipulado de Jesus, por vocação. Vocação significa aqui o chamado de Deus. Ele nos chamou por primeiro, a iniciativa foi dele. Ele não nos chamou por força da nossa vocação, a vocação à santidade, a vocação à vida, a vocação de discípulo, discípula, para dar testemunho do Evangelho. Dar testemunho do Evangelho. Aqui então renovamos nas palavras de Paulo à comunidade de Romanos este intuito, este desejo também ardente no nosso coração de seguir Jesus com coerência e com convicção. O texto continua: escolhido para o Evangelho que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, tudo que diz respeito a Jesus segundo a carne. É por ele que recebemos a graça dessa vocação para obedecer à fé. Para obedecer à fé. A nossa vocação está para
fé que nós entendemos que existem provações, tentações, e que os sofrimentos e as situações difíceis amadurecem a nossa fé. E também momentos de aprendizado, então que a nossa fé possa também perpassar pela obediência. O texto termina: entre todos os povos estáis também vós, os romanos, chamados a ser discípulos de Jesus, santos por vocação. Que essa palavra então hoje renove o nosso desejo da nossa parte de acolher essa vocação a qual o Senhor nos chamou para dar testemunho do Evangelho, para então ser obediente à fé da pessoa de Jesus. Por fim, escutamos o texto do Evangelho. Hoje, figura central do Evangelho é a pessoa de José, que em nenhum momento José fala nas Sagradas Escrituras. Nós não temos a voz de José, porque é um homem obediente da fé. É um homem que sabe escutar. A obediência passa pela escuta. Por isso, filhos, eu também sou filho, o mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Eu só consigo honrar pai e mãe se eu tenho capacidade de escutar. Quando eu escuto, eu desobedeço. Por mais que minha mãe seja de outra geração, a minha mãe conhece a Iá, a minha mãe é de outro tempo, né? Mas a obediência passa pela escuta. Nenhum filho perde se sabe escutar o pai e a mãe. E José é este homem, como diz as Sagradas Escrituras, na narrativa, homem justo. E ele estava noivo de Maria, e de repente Maria aparece grávida. E José fala: meu Deus, a lei agora é o seguinte: se eu expor Maria, Maria vai ser morta. O que eu vou fazer? Eu vou sair de feminino, né, como diz alguns. Eu vou abandonar Maria em segredo, em silêncio, para eu não poder então tirar a sua vida. Esse era o plano de José. Mas o plano de José nem sempre é o plano de Deus. Por isso Deus envia um anjo no sonho de José e diz para ele: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Então o anjo, na voz de Deus, chega a José, que tinha um plano. E Deus fala para ele: não, o seu plano agora é outro. Não temas, não tenhas medo. Ela vai dar à luz a um filho por força do Espírito Santo. Então José começa a compreender os planos de Deus. Nós já vimos outros textos neste período de Advento, o sim de Maria, a anunciação de Maria. Mesmo não compreendendo todo o projeto de Deus, ela disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. José, ao escutar o anjo, muda o seu plano. Então acolhe Maria como sua esposa, porque entende que esse menino é obra do Espírito Santo. Ele veio para salvar o seu povo. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías disse na primeira leitura: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então é a profecia que se cumpre sobre a vida de Jesus. Irmãos e irmãs, queremos aprender com a figura de José a acolher o plano de Deus em nossas vidas. Acolher o plano de Deus. Às vezes fazemos tantos planejamentos, de repente muda, a gente às vezes no momento não consegue enxergar, mas é nos planos de Deus para a nossa existência. Quando acordou, José fez conforme o anjo tinha mandado e aceitou Maria. Iremos então aceitar os planos de Deus em nossa caminhada. Iremos escutar Deus que nos fala por diversos meios, também no sonho, também na realidade, também no encontro com as pessoas, também na Eucaristia, também na comunidade, também no trabalho. Que esta palavra de hoje, no quarto domingo do Advento, mais uma vez renove nossa disposição em seguir Jesus, aquele que mais uma vez insiste em nascer entre nós, em nossos corações. Então, ensejo que o Natal seja uma experiência mais uma vez significativa e memorável entre as famílias.
Antes de iniciar qualquer ceia, qualquer refeição, lembre do aniversariante. Quem é que nasce nessa casa? Quem é que nasce no nosso coração? Quem é que nasce mais uma vez para habitar a nossa vida? Quem é que nasce mais uma vez para nos salvar? E eu quero acolher essa salvação. Hoje celebramos o 7º dia, José Rodrigues Martins. Esse 7º dia é uma oportunidade para bendizer, louvar e agradecer a Deus pela existência de uma pessoa. Ainda estamos no choro, no pranto, o 7º dia, a saudade, mas o coração está agradecido pela vida, pela história, por aquilo que foi então cumprido nessa existência. Que o Senhor Deus então possa consolar a família, possa ajudá-los a continuar a caminhada de cada um, olhando para José Rodrigues Martins com os dons que o Senhor deu a ele, que ele colocou à disposição de sua família, dos seus convivas, e que então possam sempre lembrá-lo com gratidão pelo bem que com certeza ele fez, por isso merece a coroa da glória, a coroa da justiça, morar eternamente em Deus. Nossa solidariedade à família, nossas orações, nosso consolo em Deus, então habita a nossa existência. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.